Olá pessoal, boa tarde, como estão todos? Eu vou fazer um vídeo bem curtinho, começando a falar o capítulo 5, que é o capítulo que fala sobre a reta, tá bom? A importância de você estudar a reta, nós vamos ver nesse capítulo, porque nós podemos definir planos, nós podemos definir sólidos, e através dessas grandezas descobrir as propriedades geométricas também, beleza? É claro que nós vamos utilizar alguns conceitos passados, inclusive o conceito de vetor. Então vamos lá. Quando a gente pega aqui o conceito da reta, deixa eu pegar aqui o nosso apontador. Então nós vamos começar a falar sobre a reta, tá bom? Muito bem, todo mundo sabe que por um ponto nós temos infinitas retas passando por esse ponto. Agora, quando eu defino dois pontos, então aqui está o meu primeiro ponto, aqui está o segundo ponto, existe apenas uma reta passando por ela. Então eu preciso descobrir qual é o valor, ou melhor dizendo, qual é a equação dessa reta. Porque a partir do momento em que eu sei qual é a equação dessa reta, eu posso definir outras retas e criar, por exemplo, um sólido. Então, a partir da equação da nossa primeira reta, eu posso determinar outras equações e, inclusive, montar esse sólido. Obviamente, com esse sólido, a gente pode calcular várias outras grandezas. Muito bem. Então, vamos começar a trabalhar essa equação da reta. Então, imagine que você tem aqui, aqueles dois pontos, ponto A e o ponto B, e aqui está a nossa reta. Então aqui em preto, deixa eu colocar aqui um pouquinho maior, aqui em preto é aquela reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, que aqui eu estou chamando de ponto P, que é um ponto P qualquer. Esse ponto A eu conheço, ele tem coordenadas x, y e z, que nós vamos utilizá-las daqui a pouquinho. Para diferenciar um pouquinho dos outros pontos, eu vou chamar esse ponto A de x1, y1 e z1. Observe que nós estamos no sistema tridimensional. Esse ponto P é um ponto sobre a reta, mas nós não conhecemos, ele pode ser qualquer um. Então eu vou chamar somente de x, y e z, as coordenadas desse ponto que nós temos. Tá bom? Entre o ponto A e o ponto P, eu tenho esse vetor V, que é o vetor, que essa direção que nós temos aqui é um vetor paralelo a esse, que é um vetor qualquer, AP, tá bom? Esse vetor AP, ele é paralelo a esse vetor V aqui de baixo. Então esse vetor azul e esse vetor vermelho, eles são paralelos. Isso vai me ajudar a encontrar a equação da nossa reta. Tá bom? Muito bem. Então, eu vou considerar um ponto A e um vetor V, que é esse daqui de baixo. Tá bom? Paralelo a esse vetor V, só existe uma reta R que passa por A e é paralelo a V. Então, se eu tenho esse vetor V, inclusive esse vetor V aqui de baixo azul, ele recebe o nome de vetor direcional da reta. É ele que vai me dar a direção e o sentido da reta. Na verdade, só direção, a reta não tem sentido. Então aqui eu tenho um outro vetor, que é esse vetor de A até P, ele é paralelo a esse vetor V que nós temos aqui. O ponto P pertence a R, como eu disse para vocês, R é a nossa reta aqui em preto, e nosso ponto P está sobre essa reta que nós temos ali. Então, como que eu vou determinar a minha equação da minha reta? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui pela nossa canetinha. Vamos pegar aqui a caneta, vamos pegar na cor branca. É mais fácil. E como eu falei para vocês, o vetor AP, que é aquele vetor que está sobre a nossa reta R. Esse vetor, ele é paralelo ao vetor
Φ. Eu vou colocar aqui, ó, um parâmetro T, que é um número real, tá? A gente lembra lá dos vetores, né? Então eu tenho que esse vetor AP, ele é paralelo a esse vetor V que nós temos ali. Esse T é qualquer número real, tá bom? Muito bem. Esse vetor AP, eu posso, como é um vetor formado por dois pontos, eu posso pegar o ponto P, subtrair do ponto A, e aí eu vou ter a igualdade de K, que é T vezes o nosso vetor direcional. Ele ainda continua chamando o vetor diretor ou direcional, tá bom? Esse valor T é chamado de parâmetro mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto A e vou passar para o lado de cá. Então eu vou ficar com o meu ponto P é igual a, vou colocar o termo A primeiro, o ponto A primeiro, A mais o nosso parâmetro vezes o nosso vetor V. Essa daqui já é uma das equações vetoriais da nossa reta, mas eu vou escrever ela ainda de outras maneiras, tá bom? Então eu consigo trabalhar com a minha equação vetorial dessa forma que nós temos aqui. Se eu substituir agora nos lugares dos nossos pontos, no lugar do vetor as coordenadas, eu vou ficar então, lembrando que o vetor P é x, y e z, o ponto A é x1, y1 e z1, mais o nosso parâmetro t, que não mudou até agora, e agora o nosso vetor v, ele tem coordenadas, eu vou chamar de A, B e C. A, B e C, que são as coordenadas do nosso vetor. Lembre-se que eu posso escrever nosso vetor como sendo em termos das nossas coordenadas. Essa equação aqui também é a equação da nossa reta, a equação vetorial da nossa reta. É claro que essa primeira equação aqui, ó, também é uma equação vetorial da nossa reta. Então essas três equações, dependendo de como que nós vamos trabalhar, nós podemos utilizar uma das três equações. A equação 1, essa outra equação 2, ou essa equação 3, ela é chamada então de equação vetorial da nossa reta. Bom? Então, encontrar a equação vetorial não é difícil, é bem tranquilo. Aliás, vamos continuar. Agora, nós precisamos encontrar as equações paramétricas dessa reta. A equação paramétrica, ela vai pegar essas equações aqui e vai dividir ela em três pedaços, que é uma maneira muito importante da gente trabalhar e bem mais fácil da gente trabalhar, tá? Essas equações paramétricas é o que normalmente a gente utiliza lá na frente nos nossos cursos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e vou desmembrar ela em três, para eu ter a minha equação paramétrica. Bom, então eu vou escrever assim, ó. Deixa eu colocar aqui maior para nós, fica mais fácil. Então eu sei que x, y e z, que foi a nossa última equação lá que nós escrevemos, ela vai ser igual a x1, y1, z1, que é o nosso ponto P, mais o parâmetro t, e aí as coordenadas do nosso vetor, que nós estamos chamando de A, B e C. Bom? Agora o que eu vou fazer? Eu posso pegar esse termo t, multiplicar cada um dos termos aqui, ou seja, abrir esse parênteses, e depois juntar, né, porque aqui tem uma soma, juntar com esse termo de cá. Então, mas eu vou fazer em duas partes. Então eu vou ficar assim, ó.
x, y, z é igual a x1, y1, z1, mais, agora eu vou colocar aqui dentro, ó, TA, TB e finalmente TC. Agora sim eu vou juntar, eu vou somar ali, ó. Então eu vou ficar com x, y, z. Isso aqui vai ficar então, vamos colocar aqui um parênteses um pouquinho maior, só para ficar fácil de ver. Então x com t mais a, eu vou colocar o a na frente, então eu vou ficar assim, ó, x mais a vezes t, y, aqui é x1, né, gente? y1 mais bt e finalmente z1 mais c vezes o nosso parâmetro t. Observe que eu tenho aqui uma igualdade de dois parâmetros, de dois lados, ou seja, cada uma dessas coordenadas do lado esquerdo tem que ser igual à coordenada do lado direito. Então eu vou escrever assim, ó, vou colocar aqui do lado. X é igual a x1 mais AT, y é igual a y1 mais BT e finalmente Z é igual a Z1 mais C vezes o T. Essas três equações que eu acabei de colocar aqui para nós é o que nós chamamos então de equações paramétricas da reta. Essas equações vocês já devem ter visto, né, muitas vezes. X é igual a 2 mais 3, y é igual a 2 mais 3x, por exemplo. Então esse t é o nosso termo que a gente vai variar e, por exemplo, isso aqui é um valor fixo que a gente vai colocar. Bom, normalmente então você tem esse A como sendo a inclinação da reta, o B e o C também vai ser a inclinação que cada uma dessas retas faz com o eixo x, y, z, por exemplo. Beleza? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Muito bem, então vamos continuar. Deixa eu trocar aqui pelo nosso laser. Aqui. Muito bem. Então vamos para o próximo. Agora o que nós vamos fazer? Eu tenho dois pontos, tá? Tenho dois pontos e eu vou definir uma reta entre esses dois pontos. Só lembrando, gente, que aqui é só um videozinho bem curto, eu não vou fazer exercício nesse vídeo. Quando nós retornarmos nas aulas, obviamente a gente vai retornar esse assunto e aí nós iremos fazer exercício, tá? Aqui é só para vocês não ficarem tão parados assim. Então agora nós vamos definir a reta que passa por dois pontos, ponto A e ponto B, tá bom? Então, a reta definida pelos pontos A e B é a reta que passa por A ou então por B, tanto faz, e tem a mesma direção do vetor V, que é o vetor que vai de A até B. Então, ó, observe o seguinte, aqui estão os dois pontos, o ponto A e o ponto B. Eu vou pegar agora, né, deixa eu só voltar aqui. Opa, aqui, fazia um tempinho que eu não fazia filmagem, estou meio apanhando aqui. Então, ó, eu tenho aqui o ponto A e o ponto B. E aí eu vou pegar uma reta que passa pelo ponto A, mas tem que ser paralela ao vetor AB. Então só existe uma reta que passa, que faz isso. Tá bom? Então, ó, essa é a reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Deixa eu só tentar uma coisinha aqui, que vou deixar aqui nesse maior. Isso. Muito bem. Então, ó, aqui está o nosso ponto A, o ponto B e a reta que passa por ele. Essa reta aqui está no plano, tá? Mas poderia ser no espaço. Eu coloquei no plano que ela é mais fácil de desenhar e fazer. Agora eu vou pegar o vetor V
Tá vendo? Ó? Esse vetor V é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B, e é paralelo à nossa reta preta, que é a reta R. Então agora, eu preciso escrever, então, uma maneira de... Vou escrever, então... Aí, opa, voltou. Nós estamos aqui com um probleminha técnico. Então, depois de resolvido o problema técnico, vamos continuar aqui. Vamos trocar aqui pela nossa canetinha, né? A cor da caneta branca já está. Então, nós vamos fazer o seguinte. O meu ponto A, ele é dado pelas coordenadas x1 e y1. Lembre-se que eu estou no plano, por isso que eu não coloquei o z. Tá bom? A reta ela é paralela ao vetor V, que é o vetor que vai do ponto A até o ponto B. Tá bom? O meu ponto B, eu vou colocar ele na posição x2, y2. Com isso, eu tenho que o meu vetor vai ficar x2 menos x1 e y2 menos y1. Tá bom? Lembrando que eu estou no plano, tá? Não no espaço. Agora eu vou pegar a equação paramétrica da reta. A equação paramétrica da reta, que nós acabamos de ver, me diz que x é igual a x1, que é a coordenada do meu ponto A, mais Azinho vezes o meu parâmetro t. E y é igual a y1, que é a coordenada do meu ponto y no meu ponto A, b vezes t. Então daqui eu vou substituir o que eu tenho. Ó. Então eu vou ficar com x, que é igual a x1, que é a minha coordenada, mais esse A é esse termo que aparece aqui do meu vetor. Ó. Então eu vou colocar ele aqui, ó. x2 menos x1 vezes o t. E faço a mesma coisa para o y. Vai ficar y1 mais esse daqui é a minha coordenada B do meu vetor V. Então vai ficar y2 menos y1 vezes t. Com isso eu descobri então as equações paramétricas da reta que passa por aqueles dois pontos que nós temos lá. Beleza? Com isso nós encerramos esse mini vídeo, né? Eu pretendia fazer ele em torno de 20 minutos. Deixa eu só mudar aqui para outra câmera. Pretendia fazer isso em 20 minutos, deu mais ou menos 19 minutos. E aí nós nos vemos no próximo vídeo. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus.